Bom, pessoal, em vídeos anteriores a gente mostrou como preencher a planilha do zero a partir lá do programa de disciplina, trazendo os títulos, né, para ela. A gente mostrou como que funcionam essas validações de dados, que dados são aceitos e que dados não são aceitos, essas formatações condicionais, né, essas células com cores diferentes e tal. Mas a gente também mencionou que esse trabalho já foi feito pela biblioteca. A gente fez o levantamento de todos os cursos do CCS, deu mais ou menos 4.700 linhas, 4.700 livros que foram checados. Então, a partir desse ponto, o trabalho de vocês vai ser conferir, né, isso que foi feito de tempos em tempos, no prazo que for combinado aí com os representantes de setor, de departamento, com os NDS, e fazer as alterações necessárias, né? Então eu queria mostrar para vocês como que vocês vão receber essa planilha, esse documento. Isso aqui eu peguei aqui uma cópia da planilha de nutrição, tá bom? Não necessariamente são dados válidos. E aí como é que a gente fez? A gente organizou aqui a planilha da seguinte forma. Ela segue aqui a ordem dos períodos. Então, primeiro título aqui, os títulos de primeiro período, então a disciplina, se ela é básica ou complementar, todos aqueles dados lá que a gente viu, né, vão sendo preenchidos. Toda a verificação da biblioteca, algumas observações que o pessoal da biblioteca foi colocando aqui, que por algum motivo a gente achou que podia ser interessante para vocês, ou para a gente conversar com os representantes. E aí a função de vocês agora seria só alterar, corrigir. Então, por exemplo, aqui nos primeiros títulos já, eu vejo que o ano está falso. E aí, se vocês lembram, essa coluna a gente fez ela de forma automática. Quando não tinha ano aqui na bibliografia, o nosso sisteminha colocou a palavra falso. E aí precisa ser informado que ano desse título é que é o ano desejado, né? Porque esse mesmo título pode ter edições muito antigas que já não servem mais. Então precisa informar aqui para poder informar depois quantos exemplares serão considerados válidos, né, para as avaliações. Tá bom? Então vocês vão receber isso. Qual que é a função a partir daí? É só alterar, né? A alteração de obras de bibliografia básica complementar, ela pode ser solicitada a qualquer momento, mas ela tem um processo. Não pode só alterar aí no programa de disciplina e isso fica valendo já. Ela tem que passar por um processo. No nosso site tem lá, na seção de perguntas frequentes, tem essa informação, como que é feita essa alteração. Tá bom? E aí as alterações precisam ser informadas aqui na planilha. Essa planilha precisa refletir o que está valendo hoje da sua bibliografia. E aí, só relembrando, o mínimo são 3 títulos de bibliografia básica para cada disciplina e o mínimo de 5 títulos de bibliografia complementar. Isso é o que o instrumento do MEC diz para a gente. Então, por exemplo, aqui a disciplina Biologia Celular e Embriologia Geral, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 obras na bibliografia básica. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 obras na bibliografia complementar. Não tem problema ter mais de 3 obras na bibliografia básica, nem ter mais de 5 na complementar. Não tem problema necessariamente, né? A gente também não ganha nota a mais por ter mais títulos. Então, pode ter um problema se você pedir títulos que a gente não tem na biblioteca. Então, se tiver os títulos na biblioteca, não tem problema ter mais de 3 na básica e mais de 5 na complementar, mas isso não dá uma nota necessariamente maior, né? A bibliografia tem que dar suporte à disciplina, ao ensino na disciplina. Então, o mínimo são 3, o máximo são 5. Mas ter menos de 3 na básica e menos de 5 na complementar, sim, tem um problema. Então, eu vou achar alguma disciplina aqui que tenha essa questão a resolver, para a gente ver como que vai ser. Então eu desci aqui, achei essa disciplina aqui, optativa, Análise Sensorial de Alimentos. Ela está com 2 títulos só na básica, na bibliografia básica, e 3 na complementar. A gente precisaria de mais 2 aqui, né? E aí, um parêntese, essa planilha vai ser disponibilizada para vocês de forma eletrônica com acesso simultâneo. Então, o professor pode estar em casa preenchendo, enquanto o outro está na UFES preenchendo, todo mundo preenchendo ao mesmo tempo. Então, você vai ter que achar a sua disciplina aqui, né? Então, o professor da Análise Sensorial vai ter que vir aqui e achar. Se ele for trocar este título, basta excluir. Então, vou excluir aqui todos os dados dessa linha. E aí, colocar o novo título. A referência, né? Todos os dados sobre esse novo título. Esse aqui, digamos que seja da básica também. Nutrição. Então, eu não vou perder muito tempo aqui não, que tranquilo, né? Dá para entender bem. Isso para alterar
Se você quiser excluir digamos que você pediu muito livro, né? Tem disciplinas que tem mais de 10 títulos na bibliografia, por exemplo. A gente vai usar a planilha da seguinte forma: você só vai excluir os dados, não vai excluir a linha vai ficar de fato em branco, tá bom? Então, para excluir um título, deixa a linha em branco, apaga todas as informações até aqui no campo observações. Beleza? E para incluir? Eu estava falando que essa planilha vai ser compartilhada, todo mundo pode usar ao mesmo tempo. Então aí a gente tem a vantagem, né, de ser assíncrono o uso da planilha, mas tem a desvantagem. Imagina que você vai excluir esse título aqui, o Chaves, né? Não te interessa mais, ou já não constava na bibliografia, a biblioteca não estava com a informação correta e tal. Se você dá um clique direito aqui e vem em excluir, a linha 450 vai passar a ser a linha 449. Então, se algum professor estiver editando alguma coisa lá embaixo, numa linha mais abaixo, ele tem que notar que isso mudou. Né? E aí, enquanto você está escrevendo, às vezes você não repara. Então, pode gerar alguma confusão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai bloquear a inclusão e a exclusão de linhas. Tá bom? Então, não vai ser possível fazer isso. Clicar aqui, excluir linhas, nem incluir linhas. Então, se você for substituir uma bibliografia, em vez de excluir a linha do livro antigo e incluir a linha do livro novo, você vai só deletar os dados aqui, antigos, e colocar os dados novos, como eu fiz. Beleza? Se você for excluir um título, você só deleta os dados do título, deixa ali em branco. Depois, no momento da análise, a gente consegue filtrar essas linhas em branco de forma automática. E se você for incluir um título, vai estar bloqueado. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai incluir uma linha em branco para essas disciplinas que tem menos do que o mínimo recomendado. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente deixar como estava antes. Então, se você for professor de análise sensorial de alimentos, aqui só tem 2 obras da bibliografia básica. Quando você for acessar a planilha, a gente já vai ter feito isso aqui. Vai inserir, já vou dizer que é da básica, que é uma obra da bibliografia básica, que é da nutrição, que é optativa, que é de análise sensorial de alimentos, o código ali certinho. 50 vagas anuais. E os outros campos em branco para você preencher. Tá bom? O título, o ano e as verificações aqui dos exemplares. Beleza? Ah, mas aí, digamos que o professor de análise sensorial falou, não, lá vocês pegaram os dados de algum lugar que estava errado, ou a biblioteca cometeu um erro. Tinha sim esse campo aqui. Na verdade, tinha até mais, tinha 4. Né? Não tinha só 2, tinha 4, e eu preciso de mais uma linha e não consigo incluir. Nesse caso, você entra em contato com a gente, tá bom? Manda um e-mail para a gente, fala qual que é a disciplina, fala se é básico ou complementar e quantas linhas você precisa que sejam incluídas, que aí a gente inclui. Então, dessa forma, se você está editando a linha 449 aqui e uma outra pessoa está editando a linha 450, nada do que você fizer na sua bibliografia, da sua disciplina, vai alterar a ordem aqui, a posição da linha dos outros professores que possam estar editando ao mesmo tempo. E aí a gente, claro, isso é um processo que está muito aberto a sugestões, a gente ainda está na primeira fase, né? Mas a gente entende que isso aí pode evitar a confusão de você estar preenchendo, por exemplo, a quantidade de exemplares aqui na linha 451 e algum outro professor excluiu uma linha lá para cima e a sua linha que era 451 agora virou 450 e você não reparou. E aí está preenchendo dados de um livro na linha do outro livro. Tá bom? Então, quando vocês acessarem, vai ter tudo bloqueado, exceto os campos que podem ser alterados. Lembrando novamente que aqui os campos em azul não são editáveis, né? Vocês não vão conseguir mexer mesmo, não são para mexer. E aí uma dica bem importante, assim, quando você fizer toda a verificação, você vai ver que vai ter esse campo. Provavelmente isso aqui vai estar oculto, a maioria dessas colunas, e deve estar disponível só essas 3 últimas. Bibliografia do conceito 2015, do MEC, do instrumento 2015. O conceito... Eu falei tudo embolado, né? Conceito do MEC de 2015 para a bibliografia básica, conceito MEC 2017 para a bibliografia básica e conceito do MEC para a bibliografia complementar. Na sessão de perguntas frequentes a gente também fala da diferença desses instrumentos. O professor representante do departamento também vai ter essa informação, a gente na biblioteca também vai ter, então se tiver dúvida, esses são os canais para tirar dúvida. Mas assim, o que eu estou querendo dizer agora? Aqui quando você preencher os dados do seu livro, né, tanto o título quanto as esticagens de exemplares, se ele tem online ou se ele não tem online, como a gente viu,
ele já vai dar o conceito aqui. Esse conceito, o instrumento do Mac não dá o conceito por livro. Esse conceito aqui não é real, não é esse que vale. A gente também vai apresentar esse em outro ponto. Mas a gente colocou esse campo para você ver, por exemplo, ó, esse livro Análise Sensorial, pela quantidade de exemplares que tem, pela quantidade de alunos que ele atende, se ele é bibliografia básica ou complementar, ele vai informar qual que é o conceito do Mac. Então, se você vê alguma coisa abaixo de 4, por exemplo, já é um sinal de que precisa trocar esse título, se for possível, né? Para a gente sempre ter o conceito mais próximo de 5 possível, porque no fim das contas o conceito é a média de tudo isso aqui. Então, o conceito não é feito livro a livro, título a título, mas a gente optou por colocar aqui para o professor já se orientar, né, já nesse momento. E aí tudo que puder ser resolvido imediatamente, já ser resolvido imediatamente. Tá bom? Então, de novo, os dados que aparecem aqui não são necessariamente reais, ignorem por enquanto esses dados dos vídeos, mas quando vocês estiverem acessando a planilha, os dados vão ser corretos. Tá bom? Para a bibliografia básica, a gente está colocando os conceitos de 1 a 5 mesmo. Para a bibliografia complementar, a gente só está colocando 5 ou conceito menor que 5. Porque a bibliografia complementar, para tirar 5, é muito simples. Ela tem que ter acesso eletrônico ou tem que ter 2 exemplares físicos. Só. Pelo menos 2. Pode ter mais, mas se tiver 2 exemplares físicos, esse título já está bom. Então, é relativamente simples conseguir esse conceito 5. Tá bom? A básica já tem mais algumas variações. Então a gente optou por colocar o conceito de fato da forma que está lá no instrumento, apesar de não ser calculado livro a livro, ser uma média geral.